Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino e eu quero já te dar as boas-vindas aqui no nosso canal, que tem como intuito justamente levar o Evangelho de modo profundo para todas as pessoas. Você está no lugar certo se você realmente quer entender o que o texto bíblico tem a dizer. E hoje o Evangelho ele é bastante interessante. Por quê? Trata-se justamente de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 23. É justamente o momento em que Jesus cura um homem e lhe diz sobre os seus pecados que tinham sido perdoados. Esse texto ele vai revelar para nós uma teologia muito profunda do Novo Testamento e, é claro, de modo especial, da obra lucana. Bom, antes da gente poder entrar nesse texto, mergulhar dentro dele para conhecer de modo profundo aquilo que ele quer dizer, eu já quero te pedir que você possa fazer o seguinte, que você possa curtir, compartilhar, comentar nesse vídeo e também se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Nós temos aqui, com a graça de Deus, vídeos todos os dias, beleza? Então vamos lá, sem mais demorar, vamos ler o texto, que diz assim: certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha um poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam um jeito de introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao terraço e através das telhas desceram-no com a maca no meio dos assistentes diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: homem, teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a raciocinar: quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Jesus percebeu seus raciocínios e respondeu-lhes: que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Bom, esse texto ele tem o seu paralelo tanto no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, dos versículos 2 a 8, quanto também lá em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Entretanto, quando Lucas inclui este texto dentro da sua narrativa, ele dá uma ênfase justamente na autoridade de Jesus que perdoa pecados. E isso é justamente o estopim que vai começar a ser aquilo que vai gerar uma oposição entre Jesus e os fariseus, escribas e doutores da lei. E o texto justamente começa a enfatizar este momento, não é, como um momento de oposição. Porque no versículo 17, o texto tem seu início dizendo: certo dia, enquanto ensinava. Quem é esse que ensinava? Este era Jesus de Nazaré. Entretanto, o texto diz que achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei. Ora, o verbo sentar, dentro da obra lucana, ele vai, em alguns momentos, dar a nós a ideia de autoridade de quem ensina. Então, de um lado, o ensinamento de Jesus, de outro lado, o ensinamento de fariseus e doutores da lei. Há, portanto, uma oposição. Quando nós lemos o texto de Lucas, nós percebemos uma coisa muito profunda aqui. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que, segundo Flávio Joséfo, dentro do seu livro Guerra Judaica e também dentro do Antiguidades Judaicas, ele fala que os fariseus eram aqueles que
olhavam para a lei de um modo a dar ênfase naquilo que são os mandamentos de pureza, ou seja, do puro e do impuro. E dentro da concepção que está presente, não é, segundo Flávio Joséfo, no pensamento dos fariseus, é que eles querem aumentar tanto aquilo que é o ato, não é, de seguir a lei, que eles vão expandir essa lei naquilo que é chamado de midrash. E o que é esse midrash? É uma interpretação que eles vão fazer. Uma interpretação mais profunda, segundo a concepção deles, que justamente vai apontar para a seguinte ideia, que há uma Torá oral. Exatamente. O que seria essa Torá oral? Seria todo aquele conteúdo que o Senhor Deus deu a Moisés, mas que não está escrito. Ok? Esse é o ponto. E aí, os fariseus são aqueles que vão estudar essa Torá oral, que vão dar ênfase para essa ideia. E, portanto, eles são pessoas detalhistas dentro da lei. Jesus, então, está diante destes. E aí, é muito interessante que o texto de Lucas justamente vai colocar, novamente eu quero ressaltar isso, Jesus na oposição deste grupo, ok? E aí o texto diz, e ele, se referindo a Jesus, tinha um poder do Senhor para operar curas. Esse ponto é fundamental. Jesus já é mostrado aqui como alguém que tem esse poder. E isso é uma retomada daquilo que está presente no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, no momento em que Jesus, depois de ficar cheio do Espírito e depois de ir para o deserto, ele vai até a sinagoga, lá em Nazaré, e lê dentro dessa sinagoga Isaías no capítulo 61, que justamente fala, não é, que o Messias tinha este poder de libertar, de levar a vista aos cegos, enfim. Esse dado é muito interessante. Então, Lucas enfatiza isso aqui mais uma vez. E aí, então, o texto diz que enquanto Jesus estava ali a ensinar, vieram alguns homens carregando um paralítico numa maca. Então, eles tentam levar Jesus para dentro, não conseguem, por conta de uma multidão, e não encontrando outra forma, eles descem este homem através das telhas. Aqui é muito interessante, só um detalhe cultural, Lucas coloca telhas aqui, porque telha era o modo como, naquele momento, os que não eram judeus, tá, que eram pagãos, construíam a parte de cima de suas casas. Esse dado é muito interessante, há uma diferença cultural então, ele fala de telhas aqui, talvez até para aproximar, não é, o seu texto, a sua narrativa àqueles que são pessoas fora daquele ambiente de Israel, da Judéia, enfim, daquela época, ok? E aí diz o texto que Jesus viu a fé destes homens. E é muito interessante que em diversos momentos dentro do Evangelho de Lucas, há uma associação entre a fé e a cura. Isso vai aparecer no capítulo 7, versículo 9, versículo 50, capítulo 8, versículo 48, capítulo 17, versículo 19, capítulo 18, versículo 42 também. E há um dado aqui. A fé é um dos temas centrais dentro da obra lucana, tanto Lucas quanto Atos. Por quê? Porque se trata justamente de uma resposta positiva à visitação de Deus. Esse dado é fantástico, pessoal. Tem fé quem responde positivamente à visita do Senhor. E isso vai aparecer no capítulo 7, versículo 9, versículo 50, capítulo 8, versículo 12, versículo 13, versículo 25, versículo 48 e versículo 50. Depois, capítulo 16, versículo 11, capítulo 17, versículo 5, versículo 6, versículo 19. Também no capítulo 8,
capítulo 18, versículo 8, versículo 42, capítulo 20, versículo 5, capítulo 22, versículo 32, versículo 67, capítulo 24, versículo 25, e em Atos dos Apóstolos também, lá no capítulo 2, versículo 44, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 4 e versículo 32, e no capítulo 5, versículo 14. Poderíamos continuar aqui a série de textos onde esse tipo de visão aparece. É muito interessante, tá? Então há uma relação entre fé e cura e fé enquanto uma aceitação positiva da visita de Deus. E aí Jesus então diz: homem, teus pecados estão perdoados. Aqui é um dado muito interessante. Aqui, quando nós lemos o texto de Lucas, ele vai justamente dar uma ênfase no perdão de Deus como um sinal de salvação. Isso aparece no capítulo 3, versículo 3 de Lucas, capítulo 4, versículo 18, capítulo 5, versículos 20 e 21, depois no 23 e 24, capítulo 7, versículo 48 e 49, capítulo 11, versículo 4 e outros textos nós poderíamos citar aqui, inclusive em Atos dos Apóstolos, tá? Aí vem então a ação dos escribas e fariseus. Eles começam a raciocinar. E é muito interessante que aqui o texto em grego é uma palavra interessante aqui, tá? A palavra em grego aqui é dialegomai. Esse dialegomai é como um diálogo interno, uma conversa no interior deles, não é? No pensamento deles. E no pensamento deles vai justamente aparecer aquilo que é a blasfêmia. Para eles, Jesus está blasfemando. Só que aí há um dado interessante. Jesus consegue captar dentro do pensamento deles aquilo que estava de alguma maneira os inquietando. E dentro do texto de Lucas, o verdadeiro profeta é aquele que é capaz de revelar esse dialogismoi no coração. Isso está presente, por exemplo, lá na profecia de Simeão, no capítulo 2, versículo 35. Então Jesus vai ser apresentado como esse que é capaz de fazer isso. E aí, pessoal, eles então acham que Jesus está cometendo blasfêmia segundo a lei. Segundo a lei, lá no capítulo 24, versículo 16 de Levítico, não é? Eles acreditavam que Jesus estava cometendo um ato que era, inclusive, passível de condenação capital, de pena de morte. E aí, é muito interessante que, com o passar do processo narrativo, em Lucas Atos nós vamos encontrar que blasfêmia será justamente uma atitude que vai ser cometida contra Jesus e contra os cristãos. A gente entende isso a partir de Lucas capítulo 12, versículo 10, capítulo 22, versículo 65, capítulo 23, versículo 39 e em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 45, capítulo 18, versículo 6, capítulo 19, versículo 37 e no capítulo 26, versículo 11. Esse dado é interessante. E o que eles vão pensar? Jesus está blasfemando por quê? Porque não é só Deus que pode perdoar pecados? Não é só Deus que pode fazer isso? É interessante que dentro do Antigo Testamento, de verdade, somente Deus é que poderia fazer isso. Isso está presente em Êxodo, capítulo 29, versículo 46, Salmo 103, versículo 4, Isaías capítulo 43, versículo 25, em Miqueias também isso vai aparecer no capítulo 7, versículo 18. Eles entendem que Jesus está justamente cometendo essa blasfêmia. Só que o texto fala, e aí vem a ação de Jesus, que Jesus percebe os seus raciocínios, ele percebe o diálogo interno,
Ele percebe os seus pensamentos. E a partir disso, Jesus então vai fazer uma pergunta para todos que ali estão. O que é mais fácil então? O que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Com esse desafio, Jesus vai realizar o que é mais difícil: curar, realizando um sinal, realizando um milagre, que vai ser justamente aqui o sinal visível do perdão acontecido. Porque quando o perdão ocorre, você não tem um sinal visível, mas Jesus vai operar um sinal visível para que todos possam compreender que ele, como filho do homem, e a continuidade do texto no versículo 24 vai dizer isso, tem sim poder de perdoar pecados. E, portanto, Jesus é a manifestação salvífica de Deus, que tem como um dos seus sinais a cura e o perdão dos pecados. Agora, uma pergunta para nós. Será que de verdade nós agimos como estes homens que realmente creem que o Senhor pode perdoar pecados e nos perdoa? Ou nós agimos como esses fariseus e escribas que duvidam do perdão de Deus? Você duvida do perdão de Deus na sua vida? Pense nisso e até amanhã. Valeu, tchau!